Fala galera, estamos aqui de volta. Eu tardo, mas não falho. Essa semana foi uma semana muito corrida, com várias coisas acontecendo, cabeça a mil ali, com um monte de coisa. Enfim, coisas pessoais, né? Coisas de tentar correr atrás aí de recolocação profissional. Aqui no Rio as coisas são bem difíceis. Pra quem não sabe, eu saí de uma empresa em maio. Um dia, quem sabe, eu conto um pouco melhor essa história. E tô desde então correndo atrás de recolocação, tá muito difícil. E às vezes bate aquele momento assim que você tá meio pra baixo, que você não tá querendo, né, ver ninguém, não tá querendo falar com ninguém, tá querendo só curtir ali o momento. E pra mim essa semana foi bem complicada, a semana começou bem complicada. Segunda e terça ali foi tenso. Mas aí, quarta já deu uma melhorada, ontem já dei uma respirada melhor. E hoje consegui sentar aqui para fazer o vídeo. Só que acabou atrasando, porque aí junto com isso acaba vindo a rotina do dia a dia, um monte de coisa, mas não tem problema. A rodada ela começa amanhã às 6h30 da tarde. Então, tô gravando esse vídeo aqui, são 6h15, né, de sexta. Então tem tempo suficiente para vocês olharem o vídeo com calma, né? Agora de noite, amanhã, durante o dia, né? Tem bastante tempo aí para analisar e ouvir. Vou tentar ser um pouco mais sucinto, tá? No vídeo, até porque, como já está postado um pouco mais tarde. E só lembrando, né, galera, queria o apoio de vocês aí para deixar o like e o comentário. É muito difícil, né, a gente crescer dentro da internet sem o apoio de vocês. Já tá chegando numa época do Cartola que a galera já tá deixando de lado e eu preciso, né, tá ativo nas redes até por causa do que eu falei para vocês, né? Tô fora do mercado, então preciso rentabilizar de outra forma. E qual é a forma de rentabilizar? Tendo alcance, quanto maior o canal, aí vem patrocínio, vem as publicidades, mesma coisa acontecendo lá no Instagram, né? Então quem quiser pode me seguir aqui no Instagram. Deixa o like, comenta, compartilha. Na moral, dá esse apoio aí pro Pardal que realmente eu tô precisando ali evoluir. Beleza? Então, ó, galera, quem quiser o plano tá em promoção, R$ 59,90. O link tá aqui embaixo. Vamos lá para nossa análise sem muita delonga para a gente conseguir passar aí uma boa análise num tempo menor para que vocês possam se dar bem nessa rodada. Bom, galera, vamos começar aqui pela nossa análise de XG e XGA, tanto de defesa como ataque. Eu sempre falo, tô fazendo essa análise aqui nos nossos vídeos. Então, se você tá com dúvida no que é XG e XGA, sugiro ir nos outros vídeos, se você é novo aqui no canal. Resumindo, XG, expectativa de gol gerada, XGA, expectativa de gol cedido. Como calcula isso? Através das finalizações. Cada finalização que o time dá, dependendo do lugar, como foi, com a perna que foi, o jeito que foi, é dado um valor para essa finalização. A soma desses valores é o XG que o time conquistou. Obviamente, quanto mais finalização o time dá, quanto mais finalização perigosa o time dá, maior a expectativa de gol que ele tem na partida. Quanto menos finalização e menos perigo ele leva para o gol, menos expectativa de gol. E o XGA é a mesma coisa, só que o que o time deixou o outro fazer, né? O outro finalizar, o outro chutar, né? É tudo baseado com a relação de finalização. Então, quanto maior o volume ofensivo, né? Quanto mais o time está no ataque, quanto mais está finalizando, não adianta o time estar ali chegando na área o tempo todo e tá tocando bola para o lado sem ser muito efetivo. Então, quanto mais o time finaliza, maior a expectativa desse time fazer um gol. E a gente olha isso daqui justamente, né? Essa aqui é a plataforma que a gente tem. A gente olha isso daqui justamente para a gente fazer um estudo, né? Para a gente analisar e a gente ter essa visão. E aqui, por exemplo, ó, o que eu estou fazendo? Ó? Recorrência de XG menor ou igual a 1, tá? E recorrência de gols menor ou igual a 1, tá? Menor ou igual a 0. O que eu quero falar para vocês nisso daqui? É o seguinte, qual é o time, né, que está conquistando um XG menor do que 1 e qual é o time que está cedendo um XG menor que 1? Resumindo, qual é o time que não está conseguindo finalizar a ponto de ter uma expectativa de 1, né, de 1 gol? E qual é o time que está com uma defesa muito boa que o time adversário não chega a 1 de expectativa? A recorrência de gols menor ou igual a 0 beleza, se eu tenho um time que não está com uma expectativa alta,
ele tá fazendo gol? Por quê? Porque esses times, muitas vezes, esses times têm uma expectativa baixa, mas fazem gol porque vão lá no contra-ataque, fazem gol. E aí a gente mede a eficiência, né, dos ataques e a eficiência das defesas, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, pelo cedido. E quais são os times que não estão cedendo, né, um XG, não estão conquistando um XG na casa de 1 gol, ou seja, não estão finalizando a ponto de chegar a 1 de expectativa. Bahia, Goiás, Santos e São Paulo. Lembrando que aqui a gente está analisando mando de campo, tá? Aqui em cima você pode, quem tem acesso à plataforma tem acesso até a todos os jogos, né? A gente olha jogos seguidos e jogos do mando. Mas eu tenho olhado muitos jogos do mando, tá? Como um todo, porque é diferente realmente ali quando a gente tem essa visão. Então, por exemplo, ó, o Bahia aqui, ó. Bahia tá com 33% quando tá no XG, porque provavelmente jogando mais em casa, esse XG aumenta, tá? Então vamos lá. Bahia, XG, quase todos os jogos que o Bahia fez fora de casa não conseguiu alcançar 1 e quase todos os jogos o Bahia não fez gol, né? E a gente está avaliando os últimos 4 jogos que o Bahia fez fora de casa. Então o que eu tô falando é que nos últimos em 3 de 4 jogos o Bahia não teve finalização suficiente, né, para chegar a 1 de expectativa e não fez gol. Então um time muito fraco ali ofensivamente fora de casa. Tá certo que o Bahia tem algumas mudanças, tem alguns nomes novos. Vamos ver se isso daí vai impactar ou não no time jogando fora de casa. O Bahia pega o Botafogo, que já está cedendo mais XGA, né? Ou seja, os adversários estão finalizando a ponto de passar de 1, né? De ter mais de 1 de expectativa de gol. Isso tem acontecido bastante com o Bruno Lage, o que não acontecia antes, né? Então os times contra o Botafogo estão tendo mais oportunidade de finalização, né? Os times os times adversários, mas isso acaba sendo teoricamente bom para o goleiro, né? Por quê? Porque o Botafogo está sofrendo, mas não tem tomado gol ali em metade dos jogos. Já foi um time que não tomava muito gol, agora toma gol. E esses 2 jogos que aconteceram nos gols do Botafogo foram gols de falha. Então, se não tivesse tido essa falha, o Botafogo, né, ficaria ali com quase 100% dos jogos jogando em casa sem tomar gol e com o goleiro indo bem, tá? Então, isso é bom ali pro Lucas Perry. Outro time que não tá com muito XG é o Goiás, mas o Goiás está fazendo gol, tá vendo? Então é aquele esquema que eu falo. O Goiás acha uma bola, consegue fazer gol. E o Corinthians, do outro lado, não tá cedendo XG, ou seja, os adversários não finalizam, mas leva gol. Então, em 0%, nos últimos 4 jogos que o Corinthians fez em casa, o time levou gol. Porque aí, às vezes, é uma bola parada, às vezes é um time que é mais desatento. Eu acho que o Corinthians provavelmente deve poupar alguns jogadores. Outro time que está na mesma situação do Bahia, o Santos, 75% dos jogos, o XG lá embaixo, 75% dos jogos, né, desses 4 jogos, o Santos não fez gol. Então isso daqui também acaba sendo uma boa opção a gente colocar essa defesa aí do Galo. Tem bons nomes, inclusive, né? Acho que o Marcelo Lemos é um nome, o Maurício Lemos é um nome interessante. A gente tem ali o Arana ali na esquerda que pode entregar alguma coisa, né? Então são nomes ali que tem algum potencial ali para essa rodada. São Paulo, já com o time titular, né? Às vezes está mesclando, já não faz um XG muito alto, não tem feito gols em alguns jogos. Já o América não está cedendo muito XG, mas toma gol. A gente sabe que o América é muito fraco na defesa. Os times, quando joga em casa, o América, na maioria das vezes, o América ele é mais ativo, né? Então o América é um time muito frágil e quando ele tenta ser reativo é um time que não consegue segurar muita onda. Mas mesmo ele sendo ativo, é um time que está levando gol, né? É o pior time do campeonato, está em crise, rolou uma discussão aí no meio de semana. Então aqui não vejo muita opção a gente colocar alguém de defensor aqui do América, tá? Então desses 4 primeiros aqui, que pegam os times que estão mais frágeis, né, em questão de finalização e volume de jogo, destaque aqui para Botafogo e Galo. São 2 SGs muito interessantes aí para a rodada, tá? Para a gente ficar de olho, de acordo, tá, com a expectativa de gol, tá? Lembrando que isso daqui eu tô vendo a expectativa de gol conquistada dos times e os gols feitos, tá? Aqui eu não tô analisando mais nada. Ah, você não acha que o Palmeiras tem chance? A gente é uma avaliação, tá? É um estudo. Bom, aqui, pessoal, a gente vai descendo e a gente vai vendo o seguinte, por exemplo, Curitiba contra Fortaleza.
O Curitiba não é um time que não finaliza, né? Que não tem volume ofensivo, e é um time que está fazendo gol. E o Fortaleza, se você assistir o jogo do Fortaleza, você vai ver que o Fortaleza é bem mais ou menos, né, com relação ao sistema defensivo, né? Bem fraco. A gente tem, eu acho que tem ali um pezinho atrás, né? A questão do Fortaleza, você pode pensar se você vai colocar ou não. Porém, o Coxa tem uma situação muito complicada, que o lado direito, né, de marcação do Curitiba é muito fraco. E com esse lado direito muito fraco, ele abre muita brecha ali, principalmente para o ponto esquerda ou para o lateral esquerdo. E aí eu sei que o lateral esquerdo do Fortaleza tá ali bem escalado, né? Mas em questão de SG é um time que não segura tanto. A gente tem um jogo contra Cruzeiro e Grêmio, que não tem muito match. E aí a gente tem aqui, ó, um match interessante, que é de Bragantino e Cuiabá. O Cuiabá, ele é um time que está no meio, né? Metade dos jogos o time não chegou num XG nem de 1 e não fez gol. E metade desses jogos ele passou esse XG de 1 e fez gol. Já o Bragantino, em 3 de 4 jogos, está com XG cedido baixo e não vem levando gol, né? Isso em casa. Claro, o jogo contra o Vasco foi um jogo que o Bragantino levou um gol, mas levou um gol de pênalti, inclusive numa jogada assim bizarra. O que eu entendo muito sobre o Bragantino? O Bragantino é um time que não consegue pegar muito um sistema defensivo de times que são quando ele ataca muito e recebe muito contra-ataque, né, na questão da agilidade. É um jogo que eu acho bom ali para o Bragantino, né? A gente tem ali algumas opções ali nessa zaga do Bragantino, mas tem seus perigos, né, nessa situação. Inter e Flamengo. O Inter provavelmente deve poupar alguns jogadores. Eu acho que tem algumas opções bem interessantes aí para a rodada. Eu vou falar delas ali logo em seguida. Mas analisando os números SG para esse jogo, se a gente fosse olhar como um todo, seria médio, né? Muito mais pelo conquistado, pelo Flamengo. Mas como o Inter vai com um time reserva, e esse time reserva do Inter é bem mais ou menos mesmo, eu acho que o Flamengo também tem uma chance de segurar saldo de gol. E o Palmeiras, que tinha um grande potencial ali para a rodada, né? Muito porque, olha quanto que o Palmeiras cede XG. Muito pouco, né? Os adversários não chegam a 1 de XG. Porém, é um time que vira e mexe tomar gol. Mas meio que tá mudando um pouco aí, já tá conseguindo melhorar. Só que o Palmeiras ficou, né, lá na Colômbia, voltou hoje, né? O time voltou hoje. Além de voltar hoje, ele estava num lugar que ele não tinha aeroporto, que tinha voo para São Paulo, então eles tiveram que ir de ônibus até Cali. São 200 quilômetros até Cali, então isso daí dá, dependendo aí da distância, vamos fazer aí, ó, se você fizer ali uma viagem média a 80 km por hora, dá no mínimo ali umas 2 horas e meia, 3 horas de ônibus, mais o tempo de aeroporto, mais o tempo de viagem, né? Então o Palmeiras chegou hoje, né, em São Paulo. Aí os jogadores provavelmente vão ter ali um momento de descanso, né? Tá desgastado, então provavelmente deve poupar um ou outro jogador. A gente não sabe como que vai ser, tá? E aí eu acho que o Vasco acaba se dando bem com relação a isso, né? Acho que essa questão do SG e do Palmeiras ficou um pouco mais prejudicado. E o Fluminense também é um time que provavelmente vai poupar jogadores, tem uma decisão muito complexa no meio de semana, muito difícil, né, nesse meio de semana, e eu acho que tem alguns nomes ali também dessa defesa do Cap que podem se dar bem. Então, assim, pelo XG, né, pelo volume que a gente está analisando aqui, né, de cedido e conquistado, 3 times se destacam: Botafogo, Galo e Bragantino. Botafogo e Galo muito pelo conquistado do Bahia e do Santos, e o Bragantino meio que aquele match médio pelo cedido, né, pelo conquistado do Cuiabá e o cedido do Bragantino, né? E aí corre por fora esse Palmeiras, né, que não cede muito XG, pegando esse Vasco, mas tem um jogo ali, tem um cansaço muito grande. Esse Atlético Paranaense que pega o Fluminense reserva, né, ou com alguns nomes de reserva, mas eu não confio muito ali nesse SG do Atlético Paranaense, apesar, né, que esse time reserva, até porque alguns jogadores de reserva do Fluminense são muito rápidos, muito ágeis, né, então acho que acaba impactando. E tem esse Fortaleza e Flamengo, né, aliás, e tem esse Flamengo que também pega um time reserva do Inter, aí eu boto fé,
né, nesse Flamengo, nesse SG do Flamengo, e tem esse Fortaleza aí que tá médio, tá, galera? Então SG praticamente é esse daí. Eu colocaria ali num top 3, né, dado ali as situações, né, obviamente que Palmeiras entra numa situação dessa, mas vamos tirar um pouco o Palmeiras por causa dessa questão do voo, a gente não sabe se vai poupar ou não. Eu colocaria aqui, ó, um top 5, né, ficaria com Botafogo, Galo, tá, no meu top 5, tá, Botafogo, Galo, Flamengo, Bragantino e Palmeiras. Esse seria meus top 5 SG. E aí o Fortaleza acho que tem a chance, mas o Coxa é um time bem chato. Quando a gente olha para os times que estão jogando em casa, né, cara, pouquíssimos ali estão conquistando XG abaixo de 1. E pouquíssimos aqui, times fora de casa, estão cedendo XG abaixo de 1. Então, assim, é uma rodada para os mandantes mesmo, tá? Principalmente para saldo de gol. Bom, já que a gente falou de defesa, vamos falar um pouquinho de ataque, né? Galera, essa nossa análise aqui, ela começa ali, tem uns 20 e poucos minutos, mas é uma análise que, se você pegar isso daqui, você rapidinho. Se você pegar isso daqui, você consegue já fazer uma escalação boa do teu time. Porque o que a gente quer saber? Times que podem segurar SG e times que podem fazer gol. Então aqui você já mata bastante isso aí. E aí você só, né, faz ali um extra de qual é o time que tem chance de segurar, de desarmar, qual é o time que cede mais para lateral e tem esses pontos, tá? Então isso daí é um ponto que a gente pode qualificar, né, nas nossas análises. Bom, e já que a gente falou de defesa, vamos falar também de ataque, né, cara? A lógica é a mesma. A diferença eu quero pegar quais são os XGs maior ou igual a 1,5 e qual é a recorrência de 1 ou 2 gols, tá? Eu vou começar com a recorrência de 2 gols e depois a gente vê a de 1 gol, né, para a situação. Então, o que eu tô falando aqui é o seguinte: quais são os times que estão conquistando 1,5 e estão fazendo 2 gols, e quais os times que estão cedendo 1,5 de XG e que estão levando 2 gols. E aqui é um pouco diferente, porque a gente começa analisando os times visitantes, né? E olha que interessante, todos esses times aqui, Fluminense, Santos e Vasco, todos esses times estão cedendo 2 gols ou mais em 75% dos últimos 4 jogos que fizeram fora de casa. E praticamente a mesma situação do XG. O Fluminense um pouco menos, né? Em metade desses jogos aí, o Fluminense cedeu XG acima de 1,5. A gente pode até olhar aqui, ó, com uma plataforma interativa, a gente pode ver se... Ó, o Fluminense 1.3, deixa eu botar aqui 1.1. Ó, o Fluminense tá ali com 1.1, tá vendo? Ó, deixa eu botar aqui 1.2 para ver se vai. Ó, na casa de 1.2 já tá batendo. Quando a gente bota 1.1, tá batendo 100%. O que eu tô falando aqui? Que todos esses times aqui, né, cederam acima de 1 de expectativa de gol. Então isso está mostrando que é o seguinte, que a forma que eles se organizaram defensivamente fez com que os adversários finalizassem tanto ou com perigo, né, que tivessem aí um volume ofensivo, que a expectativa de gol, né, desses adversários chegasse acima de 1.10. E aqui, ó, a gente pode até aumentar, ó. Por exemplo, tá com 1,5, 1.6. Olha o Santos. Olha o Santos, tá? O Vasco caiu. O Vasco ele tá batendo ali 1,5, mas olha o Santos e o Fluminense. Botar 1.7. Olha o Santos. Tô botando 1.8. Olha o Santos. Tô botando 1.9. Olha o Santos. Tô colocando 2.0. Aí que cai o Vasco, o Santos. Então, olha que interessante. A gente tem aqui um Santos jogando fora de casa que tá cedendo muita expectativa de gol e tá levando 2 gols ou mais. Tá, galera? Então aqui, ó, de cara, eu já vou começar, vou fazer um pouco diferente. A gente já vai pegar um pouco dessa análise. E pra mim, a gente já tem aqui, né, nessa visão, tá até aqui ele, ó, o Hulk como um cara que não pode, né, você não pode deixar ele de fora.
Porque se a gente está falando de um time que está cedendo finalização e está levando gol, quem é o jogador que mais finaliza no Galo? Quem é o jogador que mais atua ali com gol ou com assistência? Então é o Hulk. Aqui eu tenho também o Vasco, que está bombando, e eu tenho aqui o Fluminense, que também está bem alto. A gente viu ali que o Fluminense tá bagunçando. A gente está falando que em 75% dos jogos o Fluminense está levando 2 gols ou mais. Metade deles o Fluminense tá cedendo acima de 1,5, e em 100%, né, desses últimos 4 jogos o Fluminense chegou acima de 1,1 de expectativa de gol cedida. Então, junto com o Hulk, na minha opinião, a gente tem que colocar aqui o Vitor Roque. Para mim, esses dois são os caras que a gente não tem que mexer na rodada, o Vitor Roque e o Hulk. Ah, Pardal, então você acha que a brecha aqui é o Soares? Eu acho que é o Soares. Tem seus perigos você ir sem o Soares, mas eu acho que a brecha acaba sendo o Soares. Quando a gente está pegando aqui esse Vasco, vai depender muito do time do Palmeiras que vai para jogo, né? Vai depender muito desse time aí do Palmeiras que vai para jogo, que tá chegando hoje, né, em casa. Então, por exemplo, aqui ainda tá o Palmeiras com o time titular. Será que realmente vai o time titular? Se for, pô, tá valendo o Dudu, tá valendo o Arthur, tá valendo o Rony. Mas, se você não quiser colocar um atacante do Palmeiras, tendo em vista que temos 3 atacantes, eu acho, tá, pelo jogo do Vasco em si, eu acho que o Dudu é a melhor opção, porque esse lado direito do Vasco aqui é um lado muito fraco. O Arthur também não é ruim, né? Porque o Lucas Piton acaba deixando bastante espaço. Aí, dependendo aqui de quem vai na zaga, pode ter uma zaga meio aleatória, tá? Então, assim, acho que os pontas do Vasco são pontas interessantes. E o Rony é aquele jogador que vira e mexe se destaca. Então, assim, o ataque inteiro aqui do Palmeiras é um ataque bom. Tem um certo destaque aqui pro Dudu. Mas, cara, nesse momento, se a gente tá falando que o XG do Vasco é um XG cedido muito alto, eu tenho que pensar em jogadores de ataque e meio campo desses times que enfrentam, né, Fluminense e Santos e Vasco. O Vasco tem o Rafael Veiga. Se eu for pegar o Santos, eu não tenho um meia ali do Atlético Mineiro que atua muito, né? Então essa linha aqui acaba tendo o Igor Gomes. Você pode colocar o Igor Gomes ali, mas não sei se é um cara que é muito participativo. E acaba sobrando um pouco aqui para o Paulinho e para o Pavon, né? A mesma situação acontece com o Atlético Paranaense. Não tem um meia, né? Ali tá até na dúvida do Vitor Bueno. Se o Vitor Bueno for para o jogo, pode funcionar. O Vidal não é esse meia armador, né? Pode ser que um Eric ali funcione, mas não tem muita coisa. Então acaba sobrando ali um pouco pro Canóbio, tá? Nessa brincadeira, tá, galera? Então aqui, esses são os times que mais estão cedendo. E olha o match que tá dando de Fluminense e Cap, né? O Fluminense tá cedendo e olha o Cap conquistando. 100% dos jogos que o Cap fez em casa, o Cap fez pelo menos 2 gols, né? A gente consegue, deixa eu até abrir aqui o escala 10. Aí a gente pode abrir aqui em qualquer coisinha pra gente ter essa visão. Olha só, o Cap, né? 2 gols no Cuiabá, 3 gols no Cruzeiro, 2 gols no Bahia, 2 gols no Palmeiras, aí só fez 1 gol contra o Corinthians, tá? 1 gol contra o Botafogo, 1 gol contra o Grêmio, 3 no Curitiba, 2 no Flamengo, 2 no Goiás. Então você vê aqui, ó, que tirando esses jogos aqui, onde teve Grêmio, Botafogo, né? E Botafogo fora de casa é um time que tem uma defesa boa, e Corinthians, todos esses outros jogos o Cap fez pelo menos 2 gols. Então é um time que conquista muito, né? Jogando aí em casa, conquista bastante. Então é um match aqui muito bom ali para essa rodada. Aí você tem ali, ó, um médio do Goiás, Inter e tal. Você vê que não tem outros times que estão cedendo bastante XG. Mas quem é que está conquistando? Além do Galo, o único time que está fazendo 2 gols ou mais em casa é o Botafogo, né? O Botafogo está conseguindo fazer 2 gols ou mais. E aqui o XG do Botafogo, metade desses jogos está batendo na casa ali de 1,5. O problema do Botafogo é que sem o Tiquinho a gente não sabe muito bem ali qual é o jogador que pode se destacar. Mas você tem o Luiz Henrique, né, que pode se dar bem, se for essa formação aqui, tá? E o Vitor Sá, que eu acho que pode ir muito bem em cima do Camilo Cândido. O Gilberto é um jogador que acaba marcando um pouco melhor, um pouco mais chato,
né? E tem esse atacante que aí pode ser o Diego Costa, né? Que pode acabar se destacando um pouco, tá? Então a gente não sabe ali mais ou menos qual é essa formação ali do Botafogo. Então esse ataque, né? Pode colocar o Eduardo, né? Mas o Eduardo acaba não participando tanto. Então acaba sendo mais enrolado nessa questão. Então vocês estão vendo aqui, ó, que os maiores potenciais ofensivos estão com Cap, Galo e Palmeiras, tá? Isso daqui, tô falando potencial lá em cima, né? De times que estão cedendo um XG muito alto e que estão tomando muitos gols. Então por que eu tô falando isso? Se você quiser montar uns ofensivos com esses times aqui, é interessante você ter essa visão. Mas, pessoal, a gente tem uma situação, né? O Inter vai com time reserva. Já tá certo, né, que o Inter vai com esse time reserva, né? Então, assim, esse time reserva que você tem ali o Depena aqui nessa brincadeira que tal, pô, não dá pra gente deixar de fora do time o Arrascaeta. Então ele entra na nossa base, tá? Eu já tô adiantando aqui, porque esses jogadores aqui, pelo que a gente viu de XG e gols sofridos, a gente não pode deixar de fora, tá lá na nossa análise. E o Arrascaeta tá pegando um time, né, um time reserva, né, do Inter, e não dá para você deixar o Arrascaeta de fora, né? O Arrascaeta, que é um jogador que conquista com jogos mais difíceis, né? Um principal articulador aí do Flamengo. Se o Inter vai com o time reserva, vai ter uma fragilidade maior. A chance do Arrascaeta, que é um jogador que bate escanteio, é um jogador que bate falta, é um jogador que finaliza, é um jogador, né? É o Arrascaeta, não dá pra gente deixar de fora, né? Esses jogadores aqui, a gente acaba não correndo muito esse risco. Bom, se eu colocar na visão aqui dos mandantes, você vê que o único time que toma muito gol é o América Mineiro, o que isso daqui pode gerar uma opção aqui pro Lucas, né, se for pro jogo, mas eu acho que o São Paulo provavelmente vai com time reserva. Você vê que é só esse time aqui que acaba cedendo muita coisa, os outros estão médios ali, não tá tendo muita coisa. Bom, vamos descer um pouquinho, vamos colocar um gol, porque a gente já viu, né, os que estão bombando. Quando eu coloco um gol, galera, praticamente todos os times estão com uma recorrência de levar um gol, né? Ó, tirando esses daqui, eu tenho São Paulo com recorrência, eu tenho o Bahia com recorrência, eu tenho o Cuiabá com recorrência, eu tenho o Inter com recorrência e eu tenho o Curitiba com recorrência. Quais são os times que estão menos ali com recorrência? É Goiás e Cruzeiro. Por isso que eu tô falando para vocês que talvez ali a brecha, né, seja no Soares, né? Mas é um jogador que tem muita qualidade. E jogadores que têm muita qualidade é muito difícil você, né, tirar, principalmente jogando em casa, né, com esse fator casa. O Grêmio tá descansado, tá treinado, né, tem todos esses pontos aqui. Então, mas para mim, né, pode ser a brecha se você quiser dar uma arriscada. Então, por exemplo, eu quero dobrar o ataque do Atlético Paranaense com Canobi e Roque. Eu quero dobrar o ataque do Galo com Hulk e Paulinho, né? Eu quero colocar algum atacante do Palmeiras, né? Para mim, quem tá um pouco fora ali, quem tá um pouco nessa brecha, né, nessa situação, é o Soares, né? A gente sabe que o Soares faz 4, 5 pontos ali básicos. Se ele conseguir fazer um gol, vai bater 12, 13 pontos. Esse é a grande preocupação. Fora, né, que a gente ainda tem ali um ataque do Flamengo. Olha o Flamengo. O Flamengo tá fazendo gol em todo jogo em casa, né? Pega um Inter reserva, Gabigol, né? Uma chance de pênalti. Todo time reserva acaba cedendo, né? Cometendo bastante falta. O Depena ali na lateral é um jogador que muitas vezes chega atrasado. Tem o Bruno Henrique. O Inter é um time muito ruim na bola aérea, um time muito ruim na marcação da bola aérea. O Bruno Henrique é a referência junto com o Léo Pereira nas faltas e nos escanteios, né? Então tem alguns nomes ali interessantes, né, se você quiser apostar, né? Acho que não vale você se prender única e exclusivamente no Soares, né? Até porque o Cruzeiro fora de casa é um time que é bem chato, e tem algumas opções. Então você vê aqui, ó, que dois times que estão fazendo gol, quando você pega aqui os times que estão fazendo gol, quase todos os mandantes estão fazendo gol em casa, né? Praticamente todos os mandantes, e quase todos os visitantes estão levando gol. Então, assim, é uma rodada que você tem muita opção ofensiva, mas, né, como eu falei para vocês, né, quais são os times que estão, né, levando muitos gols e que estão bombando na questão do XG. Fluminense, Santos e Vasco. Então você tem que ter, no mínimo, ofensivo desses jogadores aqui. Beleza? Tamo junto? Fechou? Bom, vamos lá para a nossa recorrência. Quando a gente fala de goleiro, vou falar muito rápido aqui
das recorrências de goleiro, porque para vocês verem que, ó, 7 defesas, não aparece nada, 6 defesas. Vou colocar os últimos 3 jogos, tá? Aparece Galo e Fortaleza. Então, os mandantes ali, né, como Galo e Fortaleza cedendo rapidinho. Cedendo defesas, né, ali pro adversário. Mas é aquilo, pô, você vai confiar num goleiro do Fortaleza, você vai confiar num Santos que tá mal das pernas, né? Então não dá. 5 defesas. Quando eu coloco 5 defesas, o Bahia aparece. Aí eu tô falando o seguinte, que nos últimos jogos que o Bahia fez, nos últimos 3 jogos que o Bahia fez fora de casa, o Bahia, deixa eu voltar aqui pro escala 10, ó. Nos últimos 5 jogos que o Bahia fez, nos últimos 3 jogos que o Bahia fez em casa, o goleiro fez pelo menos 5 defesas. Então, ó, foi contra aqui o Galo, foram 5 defesas do Everson, contra o Cap, mais 6 defesas, e contra o São Paulo, ali 2 defesas. Lembrando que o Bahia não fez gol nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, né? É um dos times que mais teve SG cedido. A gente mostrou, né, lá no XG, né? O que a gente mostrou no XG lá de defesa? Qual era o time que não estava conquistando, né, nos últimos 4 jogos? Qual eram os times que não estavam conquistando? Bahia e Santos. 3 jogos sem gol, 1 com gol, 3 jogos com XG lá embaixo, Santos a mesma coisa. Então, para você ver como que a gente faz uma análise ali, e a análise tem que ser completa, né? A gente tem que falar um pouco, né, entrar nessa sangria. Então aqui eu tenho o Lucas Perry, tá? Com 5 defesas. Quando eu coloco aqui 4 defesas, aparece o Coxa, né? O Coxa aparece aqui, e aí você tem a possibilidade de colocar o goleiro do Fortaleza. O Cruzeiro aparece aqui, mas eu não colocaria o goleiro do Grêmio. Eu acho que o Grêmio é um time que vira e mexe, tem suas fragilidades ali na defesa. O Fluminense aparece, mas como o Fluminense vai com o time mexido, essa análise aqui, ela perde um pouco, né, a situação. Então também não colocaria o goleiro esqueci. Calma aí, galera, é a idade do Cap. E o Vasco também tá batendo, ó, na casa de 67%, uma recorrência de 4 defesas. E aí acho que o Everton vale a pena. Do outro lado, pessoal, quando eu chego ali numa recorrência de 5, falei, tem Galo e Fortaleza. Quando eu coloco uma recorrência de 4 defesas, aparece Corinthians e RB. Pode ser ali que o Walter possa se dar bem, mas eu não arriscaria tanto nessa brincadeira, não. A gente vai dar uma olhada nos goleiros ali que são estratégicos para a rodada, só para a gente colocar nos últimos 5 jogos. Ó, o Curitiba aparece aqui, né? Então, se a gente for olhar aqui a questão do Curitiba, é o time que mais cedeu defesa nos últimos 5 jogos, e você vê que os times que enfrentaram o Curitiba, no mínimo, ó, foram 4 defesas. Olha, nos últimos 5 jogos, a gente teve 4 defesas cedidas em 2 jogos e 6 defesas cedidas em 3 jogos. Então esses times que estão enfrentando o Curitiba, os goleiros estão indo muito bem. A gente viu que não tem um XG muito seguro, né, pra gente colocar ali um goleiro do Fortaleza, mas esse goleiro do Fortaleza tem ali um potencial muito legal ali de defesa, tá? Quando a gente está falando ali de 5 defesas. Quando eu coloco 4 defesas, o Curitiba vai bater 100%, tá? E aqui eu tenho Cruzeiro e Fluminense batendo na casa de 60%. Então você vê que o time que estava cedendo lá atrás boas defesas e agora, né, continua cedendo boas defesas é o Curitiba, tá? Nos últimos 3 jogos a gente teve ali um Bahia e um Vasco chegando um pouco mais, né, subindo um pouco mais essa situação. Então, como eu falei para vocês, pela recorrência aqui, a gente tem a opção do Lucas Perry, a gente tem a opção do goleiro do Fortaleza e a gente tem a opção do Everton. Então assim, ó, você tem o João Ricardo, que custa 8,69, mas precisa de muito para valorizar, né? Então tem essa situação aqui que se tomar um gol com 4-6, ele pode fazer de 3 a 5 pontos, então mesmo assim ele vai desvalorizar. O Everton é um goleiro mais caro, também precisa de 6 para valorizar, e a mesma coisa o Lucas Perry, que custa quase 13 cartoletas, né? Fez uma excelente pontuação na rodada passada e precisa de 7 para valorizar. Então, a questão aqui do goleiro eu vou deixar em aberto,
porque tem algumas situações aqui que, dependendo da cartoleta que você tem, por exemplo, nesse time aqui eu tenho 153 cartoletas, né, que é o time lá do plano. Um dos times do plano, né? No outro, que é o Rasante, eu tenho quase 170. Então não estou me preocupando muito com cartoleta. Aqui não, aqui 150 é perigoso, porque se cair muito eu não vou conseguir fazer uma escalação depois decente. Então, assim, fica aqui com esses 3 ali como boas opções. E aí vamos ver os baratos, porque olha só, quando eu coloco 3, praticamente todos os visitantes cederam defesas. Aí aparece Inter, só quem não cedeu aqui foi Cuiabá, Santos, Goiás e São Paulo, né? Os mandantes, todos eles cederam, então eu tenho 4 times aqui de 10, né? Que não chegaram a pelo menos 3 de defesa cedida, mas eu tenho outros aqui que estão, né, cedendo, né, alguma coisa. Então, pessoal, se a gente for pensar em goleiro ali de estratégico, o que é o goleiro estratégico que eu sempre falo? Custa pouco e para valorizar não precisa de muito. Então qual seria esse goleiro, entre aspas, estratégico? O Cleiton seria um goleiro estratégico, como a gente falou da questão do saldo de gol, né, do Bragantino, né? A gente falou lá, né, o Bragantino 75% dos jogos não cedendo um XG acima de 1 e 75% dos jogos não levando gol. O Cuiabá não tá chegando no XG alto, mas tá fazendo gol, então é um goleiro arriscado, mas é um goleiro barato que, cara, precisa de menos 1.8 para valorizar. Se o Cleiton só segurar o SG, ele vai ter uma valorização aí na casa de pelo menos 1 ou 2 cartoletas, e pode segurar um pouco aí a tua situação. O Walter, ele pode se encaixar nesse goleiro estratégico aí para rodada, né? Por que ele pode se encaixar nessa de goleiro estratégico para rodada? É um jogador que custa 6 cartoletas e valoriza com 1 ponto alguma coisa. Outro goleiro aqui para um SG é o Everson, né? A gente viu que o Santos fora de casa não cede muita coisa. E obviamente sempre tem ali o Matheus Cunha, que pode ser ali uma boa opção, né? Custa 6.3 cartoletas, né? Não custa muito, precisa de 0,85 para valorizar, então ele vai valorizar de qualquer forma se entrar com um ponto. E como o Inter tem ali a possibilidade, né? Como o Inter já meio que falou que vai entrar com time reserva, a chance de SG do Flamengo ela cresce um pouco, tá? Então, assim, na questão de valorização e estratégica, a gente tem alguns nomes ali interessantes. Eu ficaria ali, ó, com o Matheus Cunha, com o Cleiton. Pô, não tenho cartoleta. Mano, vai no Cleiton. Tô muito baixo de cartoleta? Bota o Cleiton, cara. Bota o Cleiton. Não adianta ficar chorando. Ah, mas a galera vai com fulano. A galera vai com o Perry. Mano, você não tem cartoleta. Então, entre você escolher entre o Lucas Perry e você escolher entre o Soares, entre você escolher, sei lá, um jogador que custe mais ali na frente, vai com um goleiro mais barato. Então, eu vou tirar essa brincadeira daqui, né? Não vou deixar o goleiro. E aqui a gente chega naquela situação. Quais são os times que a gente viu que tem as chances, né, que a gente falou de saldo? Flamengo pegando o Inter reserva, Botafogo, né, já que o Bahia não está cedendo muita coisa, o Palmeiras, que não cede muito XG, né, o Bragantino, que não está cedendo muito XG e não está levando muito gol, o Galo, que está pegando esse Santos, que não está conquistando muita coisa, né, aí a gente tem um Cap pegando o Fluminense, mas essa daqui eu acho que dá pra gente correr, e a gente tem ali correndo por fora um Fortaleza, que eu acho que é médio, tá? Eu não gosto assim de forma absurda não desse time. Aí, pessoal, quais são os laterais que têm potencial para rodada, né? Cara, praticamente todos desses times têm potencial. Vamos lá ver por quê? Bom, Flamengo, cara, o Wesley, o Depena, ele marca muito mal. A chance do Wesley ter espaço para jogar, para atacar, talvez até seja um jogador que sofra um pênalti, né, pelo fato dele ser muito para cima, né, apoiar muito. Então você tem aqui uma boa opção aqui na questão do Wesley. Bragantino, Juninho Capixaba pegando o Jonathan Cafu, né? Jonathan Cafu cede bastante desarme. Juninho Capixaba é um cara que desarma bastante, e fora isso, dependendo de quem joga aqui, se for o Cândido, ou o Bruninho, ou o Vitinho, né, é um jogador que vira e mexe, consegue também apoiar. Muito potencial aí para rodada. Botafogo,
o Galvão aqui ou o Matheus Ponte. O Galvão não é lateral, é meia. O Matheus Ponte a gente nunca viu jogar, mas é um jogador interessante. Mas tem o Hugo, que é um belo jogador de cartola, um jogador que desarma bastante. E aqui, ó, a gente tem o Ademir, que cede muita perda de posse. Então o Hugo pode ser uma opção para vocês. Vamos lá descendo. Palmeiras, dependendo qual é o time que vai. O Mike pode pegar o Gabriel Peck, é um jogador que cede bastante posse de bola, então a chance de desarme do Mike é muito grande. Piquerez jogando nesse lado direito aqui do Vasco, que vira e mexe, dá espaço. A chance desse Piquerez ali se dar bem com assistência também é muito grande. Galo, cara, o Arana pegando o Mendonça e pode jogar aqui, ó, nas costas do Gabriel Inocêncio. Gabriel Inocêncio muito fraco, né? O que potencializa também o Paulinho, né? Nessas situações. Saravia pegando o Soteldo. Esse daqui, cara, eu vou te falar que dois que eu tenho visto, talvez esse daqui seja o que a gente pode deixar um pouco de lado, assim. Mas mesmo assim, tem um grande potencial. Atlético Paranaense, pô, o Madison, né? Que é um jogador que apoia bastante, é um jogador que participa muito das jogadas de gol, né? Então pode ser um lateral ali para conquistar alguma coisa. Então, mas não acho que esse SG aqui seja um SG muito tranquilo. Até, pô, Kennedy jogando, né? Você tem alguns jogadores ali que são mais rápidos desse Fluminense. E aí a gente chega no Fortaleza. O Bruno Pacheco, quando a gente tá colocando com aquela falácia de o Robson perde posse de bola. O Robson não perde posse de bola. Quem perde posse de bola é o Marcelino Moreno e o Bruno Gomes. Então o potencial de desarme, né, aqui tá pro Tinga e pro Brits, né? E o potencial meio que de ofensivo tá pro Bruno Pacheco, porque esse lado direito do Curitiba é muito ruim, tá? Então assim, pessoal, não tem uma coisa assim que a gente pega e fala assim, pô, eu tenho aqui uma unanimidade. Não tem. A mesma coisa nos zagueiros. O Léo Pereira tem um potencial interessante ali de fazer gol. O Cuesta com a chance de desarme e de apoio ofensivo. Você tem o Gomes e o Murilo, né, que são dois jogadores. A gente sempre quando coloca ali um ou outro jogador do Palmeiras, a gente coloca um, outro faz gol. Então dobrar o Palmeiras sempre é interessante. O Maurício Lemos é um jogador que, apesar de não estar finalizando muito, pega um Santos que é muito fraco na bola aérea, então pode dar uma chance para ele. O Brits, cara, se vocês pegarem, se eu colocar aqui para vocês na questão de zagueiro, na recorrência de zagueiro, vou colocar aqui para vocês, ó. Se eu colocar aqui e eu colocar desarme, vou colocar, ó, 6 desarmes. Aqui, pessoal, tem um negócio diferente, que é o seguinte, aqui a gente não tá falando para um jogador. Essa recorrência aqui eu mudei, então tô colocando para zagueiros, então zagueiros num todo. Então o que eu tô falando para vocês é o seguinte, ó, que o Coxa, nos últimos 3 jogos que fez, o Coxa cedeu 6 desarmes pros zagueiros adversários. Então quando você pega e você olha, você vê, contra o Corinthians, Gil fez 2 desarmes, Mendes 1 desarme, Murilo 3 desarmes. Cuesta 4 desarmes, Felipe Sampaio 2 desarmes. Contra o Cruzeiro, a gente teve 4 desarmes do Castan, 1 desarme do Neres e 4 desarmes do Oliveira, 1 do Neres e 1 do Castan. Contra o Goiás, a gente teve desarme do Bruno Melo e do Halter, ele teve mais um lá que eu não lembro. Então, você vê que são jogadores, é um time que cede bastante desarme. Por que é um time que cede bastante desarme? Porque esse lado aqui acaba cedendo muito desarme. Então eu vejo aqui o Brits com um potencial muito bom. Fora que o Coxa na bola aérea é muito fraco. Se a gente for colocar aqui para vocês, aqui é um outro BI que a gente utiliza. Eu vou colocar aqui o Coxa, ó, scout cedido, tá? Se eu for colocar para vocês scout cedido do Coxa e eu colocar aqui zagueiro, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui como uma tabela. O Curitiba, aqui tá nos últimos 4 jogos. Vou colocar nos últimos 6 jogos. O Curitiba nos últimos 6 jogos... Calma aí. Fora de casa, né? A gente tá falando fora de casa. Então vamos lá. Olha só. O Curitiba nos últimos 6 jogos fora de casa, ele cedeu 10 finalizações para zagueiro. 10 finalizações para zagueiro. E levou 3 participações em gol de zagueiro, ou seja, levou
ou gol ou assistência. Então, em 6 jogos, a gente está falando de 10 finalizações e 3 participações em gol. É um número bem expressivo. Quando a gente coloca nos últimos 4 jogos, são 5 finalizações, então tem mais de uma finalização por jogo e uma participação em gol para zagueiro, né? Aqui quando a gente está falando de fora de casa. Então eu vejo o Brits como uma opção muito interessante para a rodada, mas muito interessante, né? Opa, aqui apagou. É um jogador que tem a chance de desarme, é um jogador que tem a chance de finalização. Eu acho que é um jogador muito interessante para a rodada e que pode acabar surpreendendo. Por isso que eu acho que não tem esse jogador ali que a gente fala, pô, essa zaga aqui acaba sendo unânime para a rodada. É muito difícil a gente, né, colocar isso, medir isso nessa situação. Então, o que eu acho, tá? Eu acho que alguém do Botafogo é interessante. Então, acho que vale você colocar aqui o Vitor Cuesta, né, para essa rodada, mas não que ele seja unânime, tá? Aqui você pode colocar o Gustavo Gomes. Na verdade, você pode botar Murilo com Gomes, você pode colocar o Cuesta com Gomes, pode colocar o Cuesta com Murilo, né? Pode colocar o Cuesta com Brits. Vai depender muito da tua formação nessa brincadeira, né? Como que você vai fazer a tua escalação, como que você vai montar a tua variação. Acho que tem muitas boas opções ali na rodada. Mas eu vou falar que eu acho que pelo menos ali, quem tá ali na frente, eu acho que tem que ter um Juninho Capixaba e um Cuesta. Esse Palmeiras, eu acho que vale a gente esperar. Vamos ver se o time vai com o time titular ou não, pra gente definir ali quais são os jogadores que podem, né, ir pra cima ou não. Quando a gente fala de técnico, são esses técnicos aqui que fazem sentido. Então, por exemplo, se você não for com ninguém do Fortaleza, você pode colocar o Vovôda aqui para proteger. Se você não for com ninguém do Palmeiras, você pode colocar aqui o Abel Ferreira, né? Ninguém do Flamengo, você pode colocar o Sampaoli. Se você não for colocar ninguém do Galo, por exemplo, você pode colocar o Luiz Felipe Scolari. Por quê? Técnico, quais são os times que estão cedendo pra caramba pra técnico? Ó, o América tá cedendo muito pra técnico, 8,5 pontos nos últimos 3 jogos, em média, né? Só que o São Paulo deve ir reserva, então não dá muito pra gente pensar nisso. O Fortaleza está na casa de 6. O Santos, 8,4. 10 pontos pro Fortaleza, 7 pro Fluminense, 8 pro São Paulo, né? Os últimos 3 jogos ali. Eu vou até colocar aqui, ó, nos últimos 5, que aí acho que fica legal aqui da gente ver também. Quando eu coloco aqui nos últimos 5, cara, mesma coisa. Olha o Santos, bombando. Só fez abaixo de 7 um jogo, que foi ali na casa de 6 contra o Curitiba. E mesmo assim, o técnico Curitiba fez quase 7 pontos. O Fluminense também tá bombando, ó. Praticamente 8 pontos cedidos de média. Eu tenho um Curitiba cedendo muita coisa, né? Então você vê que, na teoria, o melhor técnico ali para você colocar seria o Filipão, né? O melhor técnico aqui para você, de acordo com os números, seria o Filipão. E o ponto do Filipão é interessante, porque o Filipão, ele custa 9 cartoletas. Então, assim, é um técnico que faz sentido você colocar. Hoje o Vanderlei Luxemburgo é um dos mais escalados, né? Então acho que vale a pena você gastar menos ali de 9 cartoletas para você colocar um técnico. Até porque, ó, se você for colocar o Sampaoli, custa 12. Se você for colocar o Vovôda, custa 13. O Abel, 14. Né? Bruno Lage, 13, quase 14. Então você vai morrer em muita cartoleta. Então você que está com pouca cartoleta, o Filipão para mim é uma boa opção para rodada. Então assim, para mim, pessoal, a base do time é mais ou menos essa daqui, tá? A base do time é mais ou menos essa daqui. Agora vamos dar uma olhada na recorrência dos atacantes e dos meias, para a gente entender, né, quais são as opções fora essas daí que a gente pode, né, colocar na nossa visão. Ó, participação em gol para meia. 2 participações em gol. América Mineiro tá bombando. A gente não sabe qual vai ser esse time do São Paulo, não sabe quem vai para jogo ou não, mas pode ser um jogo que o Rames Rodrigues, se for, né, realmente ali como titular, né, lembrando que já meio que saiu ali que o São Paulo vai com o time reservão, mas pode ser um jogo pro Rames Rodrigues desencantar, né, fazer gol, né, tá ali, já tem entrado ali para jogar. Dado ali a estatística, né, é um time que o América é um time que cede muito ali de participação em gol para meia e volante. Quando eu coloco em uma, o América tá bombando. É o time que mais cedeu participação em gol para meia e volante nos últimos jogos. Aí eu tenho
Santos, Cruzeiro, Fluminense, Inter e Vasco, Botafogo e Corinthians. Se eu colocar nos últimos 5 jogos, Santos e América Mineiro são os times que estão cedendo muito para meia, tá? Então aqui no Santos, né? Quem a gente tem ali do Santos como opção de meio campo, se você... Do Santos não, né? Do adversário do Santos. Tem o Igor Gomes, mas por isso que eu falo muito Paulinho, porque o Paulinho joga ali nessa faixa ali de meio ofensivo, meio atacante. Então eu tenho ali a opção do Paulinho ou do Igor Gomes. Pode ser um jogador ali interessante para a rodada. O Cruzeiro, o Cruzeiro tá cedendo, ó, participação em gol. Nos últimos 5 jogos, não tá muita coisa, mas nos últimos 3, em 2 de 3 jogos cedeu. Aí eu tenho o Cristaldo e eu tenho o Bitelo, né, que são jogadores ali que podem entregar alguma coisa. Fluminense, eu não tenho um meia ali que pega esse Fluminense, mas eu posso colocar o Eric, por exemplo, que vira e mexe faz gol, ou o próprio Vidal, né, que aí tem uma chance de desarme e chegar um pouco na área. Se o Vitor Bueno for pro jogo, acaba sendo uma boa opção. O Inter, a gente já falou ali do Arrascaeta, né, ainda mais com reserva. O Vasco também já tá cedendo, a gente já tá com o Rafael Veiga. Do outro lado eu tenho o Botafogo, que aí tem a questão do Caule, né, que pode funcionar um pouco, mas eu acho que é mais perigoso, né, apostar em alguém ali fora de casa. E o Corinthians, que pega o Goiás. O Corinthians vai com o time reserva, né, bem reserva mesmo, mas o Goiás não tem esse meio ali de grande destaque. Então, pessoal, quando a gente está falando aqui de opções de meio campo, né, a gente vê que está muito, muito restrito, né, nessa brincadeira. Então, o Arrascaeta tem que estar no nosso time, né, acho que é padrão. No Bragantino, não vai jogar ali o Evangelista, né? Então, assim, também não tem ali um nome que seja ali interessante. Esse Quinteiro aqui, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Tá entrando aqui, não sei como que vai ser. Talvez o Bruninho, né? O Bruninho é um jogador muito ativo, é um jogador muito interessante se for pro jogo, mas, né? Tem o Eduardo, mas você vê que o Bahia não tá cedendo participação em gol para atacante, para meio campo, né? Você vê que nos últimos 3 não cedeu nada, nos últimos 5 também tá muito baixo. Lembrando que o Eduardo é meio que um falso 9, né? Dependendo da formação do jogo, então ele pode pegar essa bola que vem de trás, mas geralmente ele puxa a marcação. Como ele tá jogando sem o Tiquinho, ele pode estar mais próximo ao gol, tá? Mas tem o Eduardo, né? Para você ter alguém do Botafogo, como eu falei, Cristaldo e Bitelo. Aqui o Rames Rodrigues. Aqui na questão você já tem o Veiga, né, como eu já tinha falado, mas eu não sei se o Palmeiras vai assim. No Galo, o Igor Gomes, como a gente já havia dito. Aqui um Vitor Bueno se for para o jogo. No Fortaleza, se você quiser colocar alguém ofensivo aí desse Fortaleza, tem o Pochettino. O Pochettino é um jogador que vem, né, participando bastante ali de algumas situações. O Coxa não é de ceder muito para meia, né? Por que o Coxa não é de ceder muito para meia? Porque o Coxa é muito frágil pelos lados de campo. Então, quem acaba se destacando muito que pega o Coxa são os atacantes. Mas como, assim, é um jogo que ele vai acabar infiltrando e vai pegar esses jogadores que acabam ficando ali na linha da área, pode ser que o Pochettino pegue isso. Mas geralmente é o Marinho que fica aqui fechando, né? Então, eu não sei se esse Pochettino tem ali um potencial absurdo, mas, né, é um jogador, uma opção ali para rodada. Então você vê que meio campo ali ainda tá meio aberto. Acho que tem um Grêmio, tem algumas coisas assim que você pode colocar. E quando a gente vai para o ataque, né, e a gente faz a mesma situação, e eu coloco 2 participações em gol, olha quem bomba. Fluminense, Coxa e Vasco e América Mineiro. Fluminense, a gente já falou que não dá para ir sem o Roque já tá lá, inclusive você pode fazer uma dobra ali com o Canóbio. O Coxa pega o Fortaleza. Se você quiser apostar ali num atacante do Fortaleza, a gente tem o Lucero, a gente tem o Guilherme. Guilherme é um jogador, pode dar ruim, pode ser até um corte ruim esse aqui que eu vou falar, mas para mim o Guilherme é um daqueles jogadores que tem muito potencial na rodada, que quase ninguém vai escalar, porque o lado direito do Coritiba é muito fraco. Então a chance que o Guilherme tem com as infiltrações que ele faz de pegar essa bola e fazer gol, ou, né, de até conseguir uma assistência, talvez por um Lucero ou outro jogador, é muito grande. Eu acho que o Guilherme é um dos grandes
jogadores que têm um belo potencial de sair da rodada com participação em gol, tá? Tem que ver se ele vai jogar ou não. Aqui no Joga 10 News, ele tá como provável, ele até jogou, né, no meio de semana, mas o Vovôda gosta de mudar demais o time do Fortaleza. Por isso que é perigoso você colocar alguém do Fortaleza, porque a chance desse cara aqui não ir para campo é grande, né? É complicadíssimo, né? O cara jogou bem, né? Fez um gol e uma assistência. A ideia seria, pô, vou dar sequência, né, para esse jogador. Se destacou, foi bem. Eu acho até que ele vai, né? Mas fica aí essa dúvida ali com relação a isso. O Vasco bombando, como eu falei, o ataque do Palmeiras é um ataque muito interessante. E aqui, ó, a gente vê que isso daqui bate não só com a recorrência, mas está batendo também lá com o XG, que a gente falou, né? Lembra? Né? Quais foram os times que apareceram no XG? Apareceu o Fluminense, né? Vamos lá, vamos voltar lá pro XG. Cadê o XG? Qual foram os times que apareceram aqui no XG, ó, de cedido? Fluminense, Santos e Vasco. E aí, qual que é a recorrência aqui, ó? Para 2, a gente está falando de Fluminense e Vasco. Então, você tá vendo que não tem como você ir sem ofensivo contra Fluminense e Vasco. Porque a gente tá falando de 2 participações em jogo. Não é uma só. A gente tá falando de 2 participações em gol. Ou 2 gols, ou 1 gol em assistência. Quando eu coloco isso daqui para 5 jogos, olha o Fluminense e olha o Vasco. 80% dos jogos o Vasco cedeu 2 participações em gol ou mais para atacante. E o Fluminense em 100% dos jogos cedeu 2 participações em gol para atacante adversário. E isso eu tô falando o Fluminense titular. Imagina indo reserva. Bom, quando eu desço aqui eu coloco uma participação em gol, Fluminense e Vasco tá bombando. Quase todos os times aqui estão cedendo, né? Todos os times estão levando gol. A gente viu isso lá também no XG. Então, assim, independente aqui de quem você escolher, os únicos adversários aqui que são mais complexos são os adversários do Cuiabá e o adversário do Goiás. Só que aí é aquela coisa, né? O Cuiabá, a gente não tem ninguém ali do Bragantino muito forte pra gente colocar, e o do Goiás também não vai colocar ninguém do Corinthians. Em contrapartida, ó, todos esses times aqui como mandante estão cedendo. Vamos ver os últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, aí, ó, muda um pouco. Porque se aqui eu já tenho quase todos os times bombando, quando eu jogo ali para os últimos 5 jogos, aparece o Bahia e o Curitiba, né? Com praticamente todos os jogos tomando, né, uma participação em gol de um atacante. O Bahia enfrentando o Botafogo, você tem o Luiz Henrique, Vitor Sá, o Diego Costa, né? Que são jogadores ali interessantes. E o Coritiba, que enfrenta o Fortaleza, que estava bombando lá, né, com a questão de 2 participações em gol, tem o Guilherme, né, como a gente falou, o Marinho e o Lucero. Então, assim, pessoal, e aí, ó, só um ponto, né, você vê que o Cruzeiro, ele cede médio, tá? O Cruzeiro, ele cede médio para alto. Então, o Soares pode sim, né, ser ali um ponto ali de que você pode deixar de fora, mas é complicado. Eu falei isso do Veiga na rodada passada. Falei, cara, o Veiga vai pegar um time mais complicado, vai pegar um time mais chato, pode ser ali a brecha, mas pode ser a brecha. Por quê? Porque num jogo que você tem algumas limitações, você ir sem um jogador que é muito participativo, que é jogador, que é articulador de um dos times que está postulando ao título, é muito complicado. Bom, se eu colocar só gol, 2 gols, Coritiba e Vasco bombando, né? A recorrência de 2 gols para Coritiba e Vasco tá bombando para atacante. Então você vê que tem opções. Se você colocar um ataque do Palmeiras, se você colocar um ataque do Fortaleza, pô, pode dar bom. Qual que é o grande ponto aqui que você tem que se perguntar? O Soares é o jogador do Grêmio. Não é que ele é jogador do Grêmio, ele é o jogador do Grêmio. Então, com o Cristaldo, inclusive, provavelmente ele vai ter mais oportunidades de finalização e mais oportunidades de fazer gol. O Coxa enfrentando o Fortaleza, você tem Lucero, você tem Guilherme, você tem Marinho. Você não sabe quem vai bem nisso. Eu acredito muito no Guilherme pelos jogos que eu vi do Coxa e dessa fragilidade ali na direita. Mas, por exemplo, se você pegar o jogo contra o Flamengo, o Bruno Henrique deitou ali na direita, né? Conseguiu passar, teve oportunidade, fez o lance do gol e ele não pontuou. Quem foi que pontuou? O Gabigol.
Por que o Gabigol pontuou? Porque teve um pênalti. Aquela bola na trave ali que o Gabigol fez seria assistência do Bruno Henrique. O Gabigol terminaria ali com 18 pontos, né? E o Bruno Henrique terminaria na casa ali de 8 a 9 pontos. Então você vê que é muito no detalhe. O Bruno Henrique teve oportunidade, mas ele não correspondeu no Cartola. O Guilherme pode ter oportunidade, mas pode ser que ele não corresponda. Pode ser que ele faça o lance todo, aí toca para alguém, esse alguém chuta no goleiro, volta e aí quem faz é o Marinho. Ou volta, quem faz é o Lucero. Então tem muito mais atacante nesse time do Fortaleza, tem muito mais atacante nesse time do Palmeiras do que no time do Grêmio. Então esse é o ponto que vocês têm que ter aí na cabeça de vocês, tá? Então assim, ó, gols para atacante, se eu botar Fluminense bombando, Vasco bombando, todos os times aqui bombando, quando eu coloco os últimos 5 jogos, aí eu tenho Fluminense, Vasco, Bahia e Coxa, né? Não muda muito. Então Fluminense tá bombando para atacante, Vasco tá bombando para atacante, Bahia tá bombando para atacante e Coxa também tá bombando para atacante. Então assim, é um jogo que praticamente todos os mandantes, todos os atacantes mandantes da rodada têm um potencial de fazer gol. O que você pode fazer? Cara, vai na lógica, que é você colocar Hulk com Roque e o Soares. Apesar do Cruzeiro não tá bombando, né? Mas não tá ruim. O Cruzeiro, em 3 de 5 jogos, tomou gol de atacante. E em 2 de 3 jogos dos últimos, tomou gol de atacante. Eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que existe uma pequena brecha. Agora, se você quiser, né, ir numa pegada mais de dobra, aí, pô, você tem a dobra do Cap, você tem alguém do Palmeiras, você tem a dobra do Galo, né, com o Paulinho, né? Então são jogadores ali que podem, né, fazer essa diferença. Você vê que o Santos, ó, gol ali para atacante tá menos, mas se você colocar assistência, provavelmente vai bater ali na casa ó, tá vendo? Então, o Fluminense, além de gol, o Fluminense e Vasco, além de gol, tá cedendo assistência pra caramba. Então você vê que tá bombando realmente para atacante Fluminense e Vasco. Na teoria, né? Na teoria, se você fosse colocar um ataque ali mais ousado para a rodada, eu diria, dado, né, os nomes que estão prováveis ou não, eu diria para você meio que fazer aqui com Arthur e Rony, Arthur e Dudu com o Roque, né? Teoricamente, esse seria o ataque ali mais acelerado. Mas como a gente viu ali a questão do Santos, né? Como que tá o Santos? Se a gente colocar ali em participação em gol e colocar o Santos está batendo 60%. Lembrando que o Santos está com o XG lá na casa do Pi e está tomando 2 gols praticamente todos os jogos. Apesar da participação em gol aqui, ó, tá baixa nessa... Baixa não, né? Tá média para alta, né? Não tá bombando lá em cima, né? Não tá explodindo, mas você vê que nos últimos 2 jogos ali, de 3, o Santos está aparecendo. Se fosse dobrar, ou eu faria esse ataque aqui, ou eu colocaria aqui o Hulk, ou eu colocaria o Hulk e eu colocaria o Canóbio, ou eu colocaria alguém do Palmeiras se eu fosse sem o Soares, tá? A minha primeira opção é Roque com Canóbio, tá? Nessa composição. Mas eu acho que o Soares também é bem interessante. O ponto o Soares custa uma grana boa, né? Então assim, ó, se você colocar o Soares, você vai ter que dar uma economizada aqui na tua defesa, né? Aqui eu tenho, ó, 4 jogadores para 40 cartoletas. Então já tá meio pesado, né? Então se você pensar que o Bitelo, por exemplo, se eu for com o Bitelo ou for com o Cristaldo, por exemplo, são jogadores ali que entregam bastante, né? Dependendo da situação, eu já vou gastar 12, então vou ter que dar uma economizada, né? Os zagueiros também não estão baratos. Se eu quiser apostar no Brits, ó, tá 9, né? Então o interessante é a gente conseguir montar esse time, né, com opções interessantes ali para você montar. Uma dica que eu dou é o seguinte: o Wesley ele tá custando 8 cartoletas, tá barato, né? Um lateralzinho ali que tá barato, que pode funcionar, né, para essa rodada. O Marcos Rocha, se for pro jogo, custa 5, tá? Então é uma chance ali de vocês colocarem
um jogador barato, né, que possa acabar se destacando. Então tudo isso daqui vai depender um pouco das suas cartoletas para a rodada, tá? Meio campo eu não vi muito outro nome, né? Eu acho que pode ser ali alguém do Grêmio mesmo, né? Pelo que a gente viu. Ou se você quiser, né? Investir num Rames Rodrigues, você pode colocar, aproveitar que ele tá ali com 10.4, né? Não fez absolutamente nada até agora, mas pega um América que é bem fraco. Mas tem algumas opções ali interessantes para vocês, tá? Então a minha base é mais ou menos essa daqui, principalmente para quem tá sem cartoleta, tá? Então eu vou tirar o Scolari daqui, porque eu acho que fica as opções. E o Soares também ele sai. Eu acho que a base fica ali, ó, na casa com 6 atacantes. Quem não tem cartoleta já sabe, Filipão. Aí quem tá com cartoleta pode escolher melhor. Mas eu acho que o Filipão é uma das boas opções aí para rodada, né? Em questão das pontuações cedidas do Santos. Porém, é aquilo, né? O Galo não tá lá essas coisas. Mas acho que a gente conseguiu aí fazer um bom vídeo, um vídeo bem legal, interessante para vocês, tá? E que tem muita informação, muito estudo e que acho que vocês vão conseguir montar um time bem legal para rodada. Valeu? Chegamos ao final do vídeo, até prometi um vídeo mais curto, mas cara, eu não consigo, não dá. A gente começa a analisar pessoal, é goleiro, zagueiro, lateral, meia e atacante. São 5 posições. É impossível fazer um vídeo de meia hora. Eu teria que falar 6 minutos por posição e eu não conseguiria explicar, né, fazer essas análises mais aprofundadas, que eu acho que é interessante e eu acho que vocês gostam, né? Vocês estão aqui para isso. Não adianta eu acelerar o vídeo, ter 15, 20 minutos, né? Até tentei resumir um pouco, mas não deu. Videozinho de 1 hora, tá suave também. Dá para colocar na velocidade de 1,5. Esse vídeo de 1 hora aí vai para 40 minutos, 35 minutos. Para quem quer estudar, para quem tá, né, bombando aqui nessa questão de cartola, que tá levando a sério, que tá correndo atrás, que tá precisando tirar pontos, eu acho que esse vídeo é muito legal para vocês e é um vídeo que traz muita informação. Já sabe, né? Deixa o like, o comentário, compartilha, principalmente compartilha. É importante você compartilhar para que a gente cresça aqui esse ano. E compartilha não só o YouTube, como também compartilha o Instagram. Beleza? E ó, lembrando que o plano, ó, baratinho, R$ 59,90. Você tem acesso a todas as plataformas, tem acesso a mais análise e acesso a muito mais coisa, muito mais interessante para você. Valeu? Boa sorte aí nessa rodada e te encontro aqui na semana que vem. Fui!